PSB. Muito obrigado, presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando todos os demais colegas. O que me traz a essa tribuna virtual, presidente, é o gravíssimo fato de termos ultrapassado a marca dos 100 mil mortos no Brasil durante o fim de semana, o que levou o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, a declarar a luta oficial de 4 dias do Congresso Nacional. Essa é uma tragédia sem precedentes na história brasileira e, ao contrário do que disseram alguns colegas recentemente, o governo federal tem grande responsabilidade nesse número. É evidente que a pandemia em si não é culpa de ninguém, ela atingiu a todos os países do mundo, ou se não chegou a todos, chegará. Esse é um fato inevitável, mas a forma como os países enfrentaram a pandemia foi muito diferente. Ao contrário do que um colega disse aqui mais cedo, o distanciamento social foi extremamente eficaz em outros países. Há dezenas de países que enfrentaram essa pandemia de forma muito melhor que a nossa. Aqui, o presidente da República sabotou o distanciamento social desde o início, desacreditou da sua eficácia, como infelizmente alguns colegas continuam fazendo, contra toda a ciência do mundo, que diz que o distanciamento social é eficaz. Os números provam isso. Como podemos nós, parlamentares, debocharmos daquilo que a ciência faz e prova? Como nós podemos tratar questões tão sérias que levam as pessoas à morte com tamanha irresponsabilidade, dizendo que o distanciamento não tem nenhuma eficácia? Basta ver os outros exemplos no mundo, meu Deus! São mais de 100 mil mortos. E o presidente dando mau exemplo, promovendo aglomerações, saindo sem máscara, abraçando as pessoas para tirar foto, limpando o nariz com a mão e apertando a mão das pessoas com isso, chamando de gripezinha, receitando remédio que não tem eficácia comprovada, ao contrário, que aumenta o risco de morte de pessoas com determinadas características biológicas. Pelo amor de Deus, onde que nós chegamos? Não bastasse tudo isso, o presidente, além de tudo agora, foi desmentido pelos fatos, com a comprovação dos depósitos do Queiroz para a conta da primeira-dama, num valor de mais do que o dobro do que ele tinha admitido, mesmo não tendo declarado o falso empréstimo de 40 mil reais. E o que é que nós do Congresso estamos fazendo em relação a esses 2 casos? Lamentavelmente nada, presidente. Foi isso que levou um articulista da Folha de São Paulo, Leandro Colom, a publicar um duro artigo contra o Congresso, dizendo que se isso está acontecendo no Brasil, se deve em parte à nossa omissão. E, lamentavelmente, ele tem razão. O presidente da República já cometeu crimes de responsabilidade aos montes, e o Congresso não avançou na sua responsabilização. Ao contrário, recentemente o presidente da Câmara disse, numa entrevista ao Roda Viva, que não via crimes nas ações do presidente. Isso só faz com que o presidente se sinta à vontade para continuar delinquindo, praticando crimes contra a saúde pública, contra a vida dos brasileiros e contra a probidade na administração. Porque é evidente que essas transferências para a primeira-dama não são casuais. Nada tem a ver com o seu filho, tem a ver com ele. Afinal de contas, ele disse que mandou depositar na conta da primeira-dama. Para que eram esses 89 mil reais? Ele não disse uma palavra sobre isso. E o que é que o Congresso fez a respeito disso de lá para cá? Nada. Nenhuma cobrança. Não avançamos na instalação de uma CPI. Houve uma iniciativa de um partido de oposição
para coleta de assinaturas, a líder Fernanda nos comunicou, nós vamos assinar do PSB, mas não há nenhuma movimentação na Câmara dos Deputados que sinalize que essa comissão será instalada, ou que o processo de impeachment avançará, ou que alguém será chamado para prestar contas de alguma coisa. Nada, nada, nada. É muito grave, presidente. Recentemente, outro grande articulista da Folha de São Paulo, Celso Rocha de Barros, um grande cientista político, publicou também um texto com uma frase muito simples e certeira. Bolsonaro merecia ser preso. Ele tinha que estar preso pelos crimes contra a vida dos brasileiros, pelos crimes contra a administração pública, pela tentativa de cercear a fala dos servidores públicos, com dossiês secretos do Ministério da Justiça, com uma nota da CGU que acaba por colocar medo nos servidores por se manifestarem, e nós estamos lutando na Justiça para derrubá-la, pedindo ao Ministério Público que investigue a nota, o dossiê antifascista e assim por diante. Não é possível isso. A liberdade de expressão está sendo colocada em xeque. As garantias mais básicas de um Estado democrático de direito sendo colocadas em questão. E o Congresso, presidente, continua votando as pautas do governo, sem de fato enfrentar esses ataques do governo à vida dos brasileiros, à probidade na administração pública e à liberdade de expressão. É muito triste, presidente, mas é preciso dizer, nós estamos deixando muito a desejar. A Câmara e o Senado tinham que estar fazendo muito mais. Ainda é tempo, presidente. Precisamos agir antes que seja tarde demais. Fica aqui o recado do PSB. Obrigado, presidente. Obrigado.